novembro, 4.334 palavras escritas hoje, e acho que as coisas estão começando a melhorar outra vez. Porque depois do primeiro final de semana que todo mundo começou a escrever, eu acho que a energia meio que foi acabando, o pessoal foi enfrentando uns zumbis no meio do caminho e foi meio que muita gente desanimou um pouco, mas acho que ainda estamos naquela energia de primeira semana sobrevivendo. Take me down to the river, underneath the blood-orange sun. Save my... Oi, eu sou Dana do Conversa Cult, esse é o segundo vídeo do Diário de Sobrevivência, o NaNoWriMo. Então se você não sabe o que é NaNoWriMo, se você caiu aqui por acaso, volta lá e assiste o primeiro. Eu, na verdade, ia fazer só esse vídeo só no domingo, pro domingo. Mas hoje, dia 5, foi um dia tão legal que eu não podia ficar fora do diário de escrita. Então aqui eu peguei uma cartinha dos fãs que me mandaram e eu vou ler algumas pra vocês. Dana, você é linda, eu te adoro. Seu livro tá... Mentira, não é nada disso. O que eu fiz aqui, anotei pra me lembrar o que eu queria falar. Então, para começar, o dia começou mais ou menos com a Ana dando a ideia de fazer para o blog um texto sobre como destruir o editor interno na prática. A solução acabou vindo conforme o dia. Tanto que ela começou o dia falando, escrevi, 3.000 no primeiro dia, 2.000 no segundo, 1.000 no segundo, e eu escrevi 300 hoje ou ontem, fui caindo. E no final do dia ela estava com mais de 2.000 palavras escritas só no dia 5. Então foi, acho que, uma conquista geral. E ela tem um Tumblr que ela fez de diário, em que ela resumiu tudo que eu queria resumir de uma forma melhor. Ela disse: desligar o editor interno é se divertir escrevendo. E isso é uma síntese que eu não conseguiria fazer em nem 1000 anos. Vou fazer no blog um texto sobre isso, um clube de escrita, mas acho que a frase dela é o que fecha bem essa discussão. Desligar o editor interno é se divertir escrevendo. Eu vou colocar o Tumblr dela aqui embaixo para quem quiser ver. Segunda coisa legal é que eu falei com a personagem do Diego. E ele estava falando da história dele, de algumas dúvidas. Eu comecei a perguntar sobre o personagem dele ao ponto de que eu comecei a falar com o personagem dele. E não sei se vocês já viram no Twitter, mas às vezes autores famosos fazem pergunte ao personagem. Que aí as pessoas chegam e fazem perguntas e ele responde como se fosse o personagem. Eu sempre pensei isso meio... não sei, eu achei estranho. Mas hoje isso fez completamente o sentido. Porque foi legal conversar, foi engraçado, foi uma brincadeira divertida. E eu conheci mais sobre o personagem dele e eu espero que ele também tenha conhecido. Pelo menos ele descobre como a garota começou a fumar. O que eu achei legal de hoje foi que teve um momento em que eu redescobri o que eu mais gosto na escrita, que é quando a história te surpreende. Sabe quando você está lendo algo, um livro qualquer, e aí você, caramba, a história era tudo isso, aparece aquele momento de revelação? Aconteceu isso na minha história, porque a história que eu estou escrevendo, eu tive um sonho com essa história. Eu tinha o que acontecia no sonho, mas eu tinha só o que acontecia no sonho. Porque o meu sonho era acontece um assassinato, o garoto inocente é incriminado, tem uma trama de umas meninas vagabundas, mas aí, como uma dessas meninas vagabundas que vai se apaixonar por ele, como isso acontece? Eu não sabia de quase nada depois disso. O garoto estava perdido num shopping em outra cidade, sozinho, sem dinheiro, com fome, com a bateria do celular acabando, e descobre que é acusado de assassinato. E aí meu sonho me deixou pra eu me ferrar no NaNoWriMo. Mas aí hoje, enquanto eu escrevia, aconteceu um momento. O meu personagem decidiu guardar o cartão de memória da câmera no bolso com medo de perder as fotos legais que ele tirou. E só por ele fazer isso,
casa todo um problema para as meninas vagabundas, em que uma delas vai ser forçada a se aproximar dele, que é justamente a garota que se apaixona por ele. Eu não tinha imaginado nada disso, e a história surgiu sozinha. Então acho que eu já falei demais, muito mais do que eu devia, ou não. Mas eu vou agora encerrar finalmente com o Felipe. Que o Felipe falou lá no grupo do clube de escrita, tava tendo um problema, um momento que travou ele, e aí ele seguiu uma dica que eu dei no último vídeo, que é ir direto ao ponto e simplificar quando você trava. E aqui ele falou que tava o trecho que ele escreveu da história dele. Às vezes tentar acompanhar fulana era como... Aí ele colocou entre parênteses, fazer uma comparação decente. Ou seja, ele não estava conseguindo pensar numa comparação na hora, colocou isso, foi embora e está escrevendo feliz da vida. Porque fazendo isso, você escreve, você deixa a sua história, você começa a conhecer a história. Você não fica perdido por causa de um detalhe de escrita que você pode pensar tomando banho mais tarde, pode pensar agora ou nesse vídeo. Eu vou tentar fazer uma comparação para isso. Às vezes tentar acompanhar fulana era como brincar de gato e rato. Levar um touro para acompanhar. Às vezes tentar acompanhar fulana era como levar um touro para passear em uma avenida movimentada. Ela ia derrubando tudo que tinha no caminho. Às vezes tentar acompanhar fulana era como aquela vaca no filme Twist. Às vezes, quando eu tentava acompanhar fulana, eu me sentia como uma vaca, aquela do filme Twist, em que... Porque ela era como um furacão que levava tudo que tinha no caminho. Tá bom, já deu. Até domingo, ou sei lá quando eu criar o próximo vídeo.